Você já me viu apresentar os 40 fonemas do inglês através do alfabeto fonético, certo? Em caso negativo, clica aqui em algum lugar e vai lá conhecer os 40 fonemas do inglês. Em caso positivo, você deve estar se perguntando, ué, mas eu vejo nos filmes e nas séries muita gente falar water, batter, ladder. Eu não vi o Felipe falar desse fonema aí não, o rararararara. Além disso, eu já vi muito nativo falando Latin, eaten, button, wait, night. O que está acontecendo aqui? Esse está sendo apagado na pronúncia, né? Nananina não. Temos uma outra consoante substituindo o t. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar os 2 maiores segredos da pronúncia no inglês. Tá despojado? Tá bêbado. Tudo bem. Mas afinal, o que são os 2 maiores segredos da pronúncia do inglês? Bem, o nome técnico desses 2 sons, digamos assim, é alofone. Ou seja, não estamos mais falando de fonemas. Para ficar claro, o que é um fonema? Fonema é um som da língua. Mas, primeiro de tudo, o que é um som? Um som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por meio de outros meios a partir da vibração das suas moléculas. Os sons são percebidos por nós quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro. Tá! Mas nem todo som é um fonema, certo? Isso! Nem todo som é um fonema. Porque para ser fonema, precisa ser produzido pelo ser humano. Mas Felipe, eu já te vi falando do TH do inglês, vi você falando que esse fonema não existe no português. Mas se o é um som que sai do ser humano, por que não é um fonema? Bem, não é um fonema, mas é um fone. Agora que você já sabe o que é um som, eu posso te ensinar o que é um fone. Um fone é um som produzido pelo nosso aparelho fonador, ou seja, um fone é um som que os seres humanos produzem. Depois que você já entendeu o que é um som e o que é um fone, aí sim eu posso te explicar o que é um fonema. Nossa, mas você me ensinou os 40 fonemas do inglês para depois me contar o que é um fonema? Antes tarde do que mais tarde, né? Vamos lá? Um fonema é um fone que tem poder de distinção dos significados. A gente sabe que o f e o v são fonemas do português, porque se eu falar faca, significa isso. E se eu falar vaca, significa isso. Mas nem todo fone é um fonema, porque se eu falar saca com o famoso TH do inglês, não vai significar nada no português. Ou seja, é um fone. É um fone porque é um som que eu, Felipe Ser Humano, produzo. Mas não é um fonema do português, porque esse não tem a capacidade de mudar o significado das palavras. Então a gente já sabe que todo fonema é um fone e que todo fone é um som. Mas o oposto não é verdade, porque nem todo som é um fone. Como por exemplo, isso foi um som, mas não foi um fone. E a gente também já sabe que nem todo fone é um fonema, assim como em saca, que eu acabei de falar, que é um fone porque é um som da língua, mas não é um fonema do português, porque não tem o poder de mudar o significado da palavra, assim como o f e o v. Felipe, onde é que você quer chegar com toda essa explicação doida? Eu quero chegar nos alofones. Ai, pronto. Minha cabeça já estava toda confusa. E você vem com mais essa? Calma. Calma, que entender os alofones é super simples. Os alofones são basicamente variantes de um fonema, ou seja, é uma forma alternativa de se pronunciar um fonema. Em termos populares, sotaque. Pensa na palavra porta, no português. Eu posso falar porta, 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 porta e porta. Porta, 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 porta e porta.
Então, eu acabo falar a palavra porta com 5 sotaques diferentes. Eu falei o R com 5 fones diferentes. Então, um alofone é um fone do mesmo fonema. Você conhece o fonema R do português e sabe que ele pode ser pronunciado de 5 formas diferentes. Ou seja, nós temos 5 alofones para o nosso arquifonema R. Mas Felipe, se eu seguir essa mesma lógica, a palavra carro pode virar caro, que são coisas diferentes. Carro é meio de transporte e caro é o oposto de barato. E aí, o que você me diz disso? Te digo que neste caso, esses dois R's são fonemas e não alofones. E eles são fonemas porque eles têm a capacidade de mudar o significado da palavra. Vou explicar isso melhor. Olha só, pensa na palavra tive. Você sabe que é o passado do verbo ter. Eu tive uma reunião ontem. Agora, se você trocar o t por v, por exemplo, você vai mudar o significado da palavra. Você vai ter a palavra vive. Você vive no Brasil. Então, dá para perceber que o t e o v não são alofones do mesmo fonema, e sim são fonemas distintivos. Isto é, eles têm a capacidade de mudar o significado de uma palavra. Mas, se você estiver em São Paulo, as pessoas podem falar tive como tive. Eu tive uma reunião. Pelo contexto, você vai perceber que é só uma questão de sotaque. Ou seja, tive e tive não mudam o significado dessa palavra. É só uma variação na hora de falar. O mesmo acontece com a palavra tiro. Eu tiro minha roupa para tomar banho. Se eu trocar o fonema inicial por j, teremos giro. Eu giro na cadeira. Se a gente trocar o fonema inicial por v, teremos viro. Eu viro à esquerda. Se trocarmos por teremos miro. Eu miro com os olhos. E se trocarmos por s, teremos ciro. E se trocamos por p, teremos piro. Eu piro em fonologia. Agora, se trocarmos por teremos tiro, que é a mesma coisa que tiro. Então, eu tiro a minha roupa para tomar banho. Eu tiro a minha roupa para tomar banho? Tanto faz. Ah, entendi! Fone é um som da língua. Fonema é um fone que tem o poder de mudar o significado de uma palavra. E os alofones são formas diferentes de falar o mesmo fonema. Aham! Tá, mas vamos pro inglês, que é o que me interessa? Pode ser? Nossa, que grosso! Mas tá bom, vamos lá. No inglês existem 2 fones que são alofones dos fonemas t e d. Vamos chamá-los de parada glotal e TEP. Bora conhecê-los? Nome técnico: TEP alveolar vozeado. Ré, 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 ré. Se você tiver uma certa intimidade com esse alofone, você também poderá chamá-lo de flap. O fenômeno fonológico que faz o t ou d virar um TEP é o flapping. Eu também costumo chamá-lo de chibatada, açoitada. Para produzi-lo é muito simples. Basta você fazer um t ou um d tão rápido, mas tão rápido que ele se tornará o nosso R do português, como na palavra caro, arara, urubu. Para ajudar você a lembrar, segue aí um trava-língua. Tinha um cara mal encarado na minha cara. Diz pra esse cara, cara, tira a cara da minha cara não é com o cara, porque o cara mal encarado do cara. Tinha um cara mal encarado na minha cara. Diz pra esse cara, cara, tira a cara da minha cara não é com o cara, porque o cara mal encarado do cara. No inglês, geralmente, a gente pode fazer isso quando t ou d estiver entre 2 vogais, das quais a segunda for átona, ou seja, for fraca. Diga a palavra carta em inglês. Letter, letter, letter. Percebeu que o le é a sílaba tônica? É a sílaba forte? Ou seja, a gente fala letter e não letter. Se você diz letter, nesse caso, o flapping pode acontecer. Diferentemente da palavra frequentar em inglês, que é attend. Jamais você poderia falar attend. Isso porque a segunda vogal é tônica e não átona. Eu vejo muito professor de inglês por aí dizendo que você pode usar o flapping quando t ou d estiver entre 2 vogais, mas eles esquecem de dizer que a segunda vogal precisa ser átona, ou seja, em sílaba fraca. A ortografia pode apresentar esse alofone com T como em water, TT como em better, D como em today e DD como em middle.
Nós brasileiros não temos lá tanta dificuldade para produzir esse alofone, mas pode ser complicado saber o que o gringo está falando sem depender do contexto. Por exemplo, se eu disser matter, eu disse matter, que é matéria, ou matter, que é mais doido. Vai depender do contexto. Nosso próximo alofone, nome técnico, oclusiva glotal desvozeada. O nome do fenômeno fonológico que ocorre aqui é a glotalização. Eu também costumo dizer que estamos picotando o som. Para produzi-lo, diga a água está na geladeira. Essa transição entre a do artigo e o a de água, você picota o fonema. Você não diz água, você diz a água. E é esse o alofone que a gente está buscando. Então, fica picotando aí o a para você poder aprendê-lo. Pois é, isso é um alofone no inglês. A ortografia será T, na maior parte dos casos, como em way, night, Latin. Às vezes pode ser TT, como em button, forgotten. E eu já percebi essa glotalização acontecer muito com o D também, como na frase I do it, ou então I need you. Nossa dificuldade consiste em aceitar nos nossos corações que no inglês esse som é um alofone do T ou do D. Como no português a gente usa essa consoante somente para separar palavras que começam com a mesma vogal, como por exemplo, o homem. A gente tem essa impressão de que o som desaparece, mas não, ele simplesmente debucaliza, ou seja, ele sai da boca para ser pronunciado aqui na glote. Olha só alguns exemplos. At night. Eu trabalho de noite, I work at night. Muitas vezes o gringo não vai falar at night, e sim at night. Agora que você conhece esses dois alofones do inglês, você pode decidir se você vai pronunciar a palavra metal como metal, metal, ou então metal. A escolha é sua. Você pode pronunciar como você quiser. O mais importante é você saber que esses dois alofones existem para que você entenda quando o nativo falar com você. Se você quiser aprender mais sobre fones, fonemas, alofones e fenômenos fonológicos com o Felipe, se inscreve aí, que aqui é Fonética e Fonologia para o seu inglês decolar.